Muitos colegas têm me perguntado, Thiago, por que aumentou o tempo de aula com os estudantes e não aumentou o meu salário? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E antes de mais nada, eu convido você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você não perde nada do que acontecer por aqui. E antes de falar sobre esse assunto, eu quero mostrar para vocês mais uma vez o livro que eu escrevi, Mentes Brilhantes, Gatilhos Mentais para Professores, que estão disponíveis na versão física e na versão digital. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o seu exemplar. Terei o maior prazer de enviar para você, inclusive com a dedicatória, caso você queira. E esse livro ele tem por objetivo apresentar os gatilhos mentais, que são ferramentas que nós já utilizamos e muitas vezes nós nem sabemos que estamos utilizando e que podem nos auxiliar no dia a dia da escola, no trato com os estudantes, para que a gente tenha mais êxito nas nossas atividades cotidianas. Então o link está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Clica lá e não perde a oportunidade de adquirir o seu. Tenho poucas unidades e vai ser um prazer aí, como eu já falei, encaminhar para vocês. Com relação ao nosso salário, por que aumentou o tempo de aula para os professores e para os estudantes de 45 para 50 minutos e não houve nenhum repasse de aumento salarial por conta desse aumento da carga horária? Bom, nós precisamos entender algumas questões relacionadas à carga horária dos professores. Nós temos uma resolução, na verdade duas resoluções, a resolução SEDUC 105 de 2024 e a resolução SEDUC 9 de 2025. Essas resoluções, elas apresentam uma tabela com a composição da carga horária dos docentes da rede estadual de São Paulo. Então, nós temos uma carga horária, uma jornada para quem é efetivo, quem está na rede, quem é estável e quem é contratado tem a carga horária de aulas que devem ser cumpridas semanalmente nas unidades escolares e algumas aulas que são em local de livre escolha. Então nós temos aulas com estudantes, ATPCs, ATPL e APD, no caso dos professores que estão na nova carreira. Como aumentou o tempo da carga horária, o governo fez uma alteração na tabela de referência das aulas que nós temos com estudantes e aulas de formação, que são as outras atividades que eu falei anteriormente. Então nós temos a quantidade de carga horária semanal que nós cumprimos, que contempla as aulas com os estudantes, ATPCs, APLs, ATPLs e APDs. E o que acontece com relação a isso? Bom, nós temos uma lei federal, que é a Lei 11.738 de 2008, que é a Lei Nacional do Piso. Essa lei, no seu artigo 2º, estabelece que, no parágrafo 4º, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Então, de toda a nossa carga horária semanal, 2/3 devem ser destinadas para atividades com estudantes e 1/3 da jornada deve ser reservada para atividades sem interação com estudantes. Então, logo, nós temos essa composição que eu mencionei anteriormente, por conta desta lei. E essa lei não é aplicada da forma como deveria em algumas situações que eu vou mencionar ainda no vídeo. Na resolução SEDUC 105, eu vou pegar, por exemplo, uma carga horária semanal de 40 horas. Ela estabelece que nós temos 40 horas de trabalho semanais, sendo 32 aulas de interação com estudantes, 5 ATPCs e 11 ATPL/APD. Quando nós fazemos o cálculo, nós temos que considerar que o Estado de São Paulo ele não nos paga por aula, ele nos paga por hora. Então, numa carga horária de 40 horas semanais, os professores têm 32 aulas com estudantes, multiplicando isso por 50, que é o tempo de cada aula, nós temos 1.600 minutos. Dividindo por 60, que é como o Estado faz para cálculo de pagamento, que é por horas, nós temos 26 horas e 40 minutos de aulas de interação com estudantes. Quando nós pegamos a quantidade de ATPCs e APDs,
e ATPL, nós temos 16 aulas, que são 5 ATPCs e 11 APDs/ATPL, que dá 800 minutos. Convertendo em horas, são 13 horas e 20 minutos. Quando nós somamos os dois, nós temos 40 horas de trabalho semanais. E fazendo aí a conta de 1/3, nós temos 1/3 desse tempo sem interação com estudantes, que são as 13 horas e 20 minutos. 2/3, 26 horas e 40 minutos. Então, quando o Estado fez essa alteração na carga horária, e alterou também a quantidade de ATPCs e ATPLs e APDs, ele considerou esse 1/3 das atividades sem interação com estudantes. A nossa jornada semanal não teve alteração. O que alterou foi o tempo que nós passamos em aula, de 45 para 50 minutos. Quem sentiu mais esse impacto foram os professores e professoras de anos iniciais, porque os estudantes saíam um horário e agora eles saem mais tarde. Saíam às 11h50, por exemplo, no período da manhã, agora saem às 12h20. Então aumentou 30 minutos diários desse tempo de interação com estudantes. Porém, na resolução, o Estado retirou, no caso dos professores e professoras de anos iniciais, 4 aulas que são as aulas dos especialistas, professores de arte e de educação física. Então, quando nós fazemos a conversão, usando essa mesma tabela que nós temos, os professores e professoras de anos iniciais são contemplados com 1/3 de atividades sem interação com estudantes. Então, embora tenha aumentado o tempo que o professor fica na unidade escolar, não aumentou o tempo que ele permanece em interação com estudantes. Então, logo, o Estado está amparado pela legislação por ter feito essa alteração, seguindo esse tempo aí de 2/3 para interação com alunos e 1/3 sem interação com eles. Então, logo, o Estado não tem a obrigação, por conta dessa alteração, de alterar o nosso vencimento, o nosso salário, o nosso subsídio. Temos sim a lei estadual que estabelece que anualmente os salários devem ser corrigidos, que não é respeitada já há décadas aqui no estado de São Paulo. E, infelizmente, nós não temos uma previsão de reajuste para esse ano. Pelo menos o secretário mencionou apenas que deve ser feita uma alteração no salário dos diretores e deve ser feito o repasse do piso salarial nacional para aqueles professores que recebem abaixo do piso, no caso, os professores que estão enquadrados na carreira antiga. E esse repasse deve ser feito por meio de abono complementar, assim como já é feito desde 2017. Que infelizmente é uma forma que o Estado encontrou de fazer esse repasse do piso sem gastar muito, porque não tem impacto no quinquênio, não tem impacto na sexta parte, a não ser que você ingresse com ação judicial. Já há jurisprudência favorável para que o Estado faça o cálculo dos quinquênios e outro adicional que você tenha por tempo de serviço sobre o salário do piso salarial nacional e não sobre o salário base do estado de São Paulo, que é inferior ao piso. Eu comentei que existem alguns casos que não está acontecendo aí do estado da SEDUC respeitar esse 1/3 da carga horária sem interação com estudantes. E aí eu me refiro aos professores que atuam nas escolas do programa de ensino integral. Tivemos essa mudança do tempo de aula, isso afetou aí a composição da carga horária dos professores que estão dentro das escolas de ensino integral. Eles permanecem com as 40 horas de atividades semanais dentro da unidade escolar, porém as aulas, quem está no programa de ensino integral, tem algumas aulas que são destinadas para horas de estudo, ATPCs, ATPCG, ATPCA, que é por área, ou mesmo espaço para o Multiplica, e muitas das escolas, os professores já estão com a carga horária de 32 aulas, e quando falta algum colega, naquele momento que seria uma hora de estudo para esse docente, ele acaba tendo que substituir outros professores, extrapolando as 32 horas semanais. Uma outra situação
é a questão da tutoria, em que os professores devem acompanhar os estudantes, né? Ele tem os seus tutorados, que ele deve fazer o acompanhamento, tem um tempo destinado para esse acompanhamento semanal, e isso acaba extrapolando os 2/3 de atividade de interação com os estudantes, além do horário de almoço dos estudantes, que também é acompanhado pelos professores, na chamada pedagogia da presença. E aí nós temos vários tipos de forma de cumprimento aí nas unidades escolares. Nesses casos em que que extrapola esse tempo de 2/3 de atividades com os estudantes, tem muitos professores me perguntando o que deve ser feito. E aí vamos lá, se você for questionar a direção, a resposta que tem sido dada é que você está no programa de ensino integral, logo você tem que cumprir todo esse tempo que for destinado para você estar com os estudantes. Entretanto, a Lei Federal 11.738, ela não diferencia se você está em aula com estudantes numa escola regular ou numa escola do programa de ensino integral. Então, no meu ponto de vista, há um extrapolamento do que está na legislação. E aí, se você questiona isso, aí muitas vezes acontece aquelas ameaças de que, se você não está satisfeito, tem vários outros professores que querem ocupar o seu espaço no programa de ensino integral. Existem vários outros professores que estão sem contrato, estão sem aulas e gostariam de assumir essas atividades. O que não é correto esse tipo de resposta, porque você coloca o professor numa situação muito difícil, porque ele vai ter que optar em aceitar calado ou se contrapor e correr o risco de ser cessado pela unidade escolar, pela gestão da unidade, por conta disso. Nesse ano de 2025, em que tudo está diferente, que as cobranças estão diferentes, até a forma que a cobrança é feita está mais intensa do que foi nos 2 anos anteriores dessa gestão, é um risco que o professor tem que calcular o que deve fazer. A minha sugestão é que você procure a sua entidade representativa, seja a POSP, ou CPP, o departamento jurídico, para que possa te orientar qual o melhor caminho a se fazer, para que você não tenha prejuízo e consiga assegurar o seu direito, que está na Lei 11.738 de 2008, e que seja garantido o tempo adequado para que você possa preparar as suas aulas, preparar as suas atividades e, enfim, dar aquela aula de excelência, uma aula com qualidade, porque é o nosso papel fazer isso e nós somos cobrados por isso. Então nós temos que ter ferramentas e ter condições para que isso ocorra. Então eu espero ter auxiliado vocês a compreender essas mudanças que ocorreram no tempo de aula e por que não houve o repasse disso no salário. E é isso, qualquer coisa deixa aí nos comentários qual a sua opinião com relação a isso e qual a situação que você está passando na sua unidade escolar. No mais, era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Deixo aqui o meu forte abraço, sempre que você puder, faça o bem, até o próximo vídeo. Tchau.